Beleza, vamos fechar, né, com chave de ouro aqui a parte do CPC 48, a parte teórica, né? Então, rapidão, um videozinho, gente, para não alongar muito ali, né? Nós vamos tratar agora só sobre contabilização de head, né? Head account. É uma parte, pessoal, altamente complexa, então a gente vai ser o mais objetivo possível, porque a ideia é acertar as questões. Então, a gente vai trazer uma noção básica aqui, né, sobre o que é essa contabilização de head, tá? E na sequência, nós vamos trazer uma tabelinha, cara, e é aquela tabelinha ali que os examinadores, né, com aquela tabelinha, nós vamos acertar as questõezinhas, tá? Tendo uma noção geral, mais aquela tabelinha, e é isso que importa, tá? Se você pegar para ler lá o CPC 48, tem páginas e páginas tratando disso aqui. É altamente complicado, porque realmente o pronunciamento ele tem que ser, né, bem detalhado, porque são operações complexas. Na vida financeira, na gestão das entidades, é algo realmente complexo. E é importante, né, então essas grandes empresas, elas têm empréstimos realizados em transações, então realmente, né, são a forma, né, que ela capta recursos para financiar suas operações, tem diversas formas. Então, inclusive já aconteceu, acho que aconteceu um caso, né, se você pesquisar aí com a Sadia, né, que ela se endividou e não tinha instrumentos de proteção, aí a variação cambial explodiu e a dívida explodiu. E o cara não tinha um instrumento de proteção. Então, basicamente é isso, né? Você pega uma dívida, por exemplo, a ideia do hedge, né? Hedge é se proteger, tá? Então, você faz uma dívida, isso aí dá para utilizar até nos nossos investimentos, né? No nosso dia a dia, né? Ter um instrumento de proteção. Então, se você, por exemplo, investe somente em reais, não tem nenhum um instrumento, né, de investimento atrelado a dólar, por exemplo. Então, cara, o dólar tá lá, vai subindo, vai a R$10 o dólar, teu poder aquisitivo o quê? Tá lá embaixo, né? Então, o que acontece? É interessante ter uma parte da grana atrelada a dólar, tá? Fundos, enfim. Porque daí se dispara o dólar, você se protege um pouco. Claro que não vai... a proteção não vai ser total, é difícil você conseguir, né, ter uma proteção total. Inclusive, isso é um dos pontos aqui, né, que a efetividade e inefetividade do hedge. Porque tem uma parte ali que vai ter a efetividade, vai ter aquela contrapartida, só que uma partezinha ali não vai ter a efetividade, mas melhor do que nada, não é mesmo? Então, é isso. Então, as empresas, é bem comum utilizar esses instrumentos de proteção, tá? E é claro que se tem a utilização desse instrumento de proteção, a contabilidade precisa refletir isso nas demonstrações contábeis. Então, vamos para a tela aqui, ver o que nós colocamos, né, de resumo aí, bem objetivo. O objetivo da contabilização de hedge é representar nas demonstrações contábeis o efeito das atividades de gerenciamento de risco. Então veja que o hedge é justamente isso. É uma forma, né, de gerenciar o risco, gerenciamento de risco da entidade que utiliza instrumentos financeiros para gerenciar exposições resultantes de riscos específicos que poderiam afetar o resultado ou outros resultados abrangentes. Então, um exemplo clássico aí. O cara, ele capta uma dívida em dólar, por exemplo, tranquilo, só que o dólar valoriza frente ao real. Então, a dívida aumenta de uma maneira que ele vai impactar o quê? A variação cambial. Isso vai impactar o quê? O resultado. E o que o cara faz? Ele faz um instrumento de hedge, de proteção, para mitigar, né, diminuir esse impacto, né, decorrente de uma variação cambial. Estou dando um exemplo que é o mais comum, inclusive, né, na prática, tá? De proteção aí que as grandes empresas fazem, né, variação cambial, para essa variação cambial aí não impactar tanto, né, o resultado. Claro que isso é de uma maneira bem simplificada,
porque os instrumentos de hedge, a gente vai ver, tem uma infinidade de formas de se proteger, né? Então depende muito. Vamos lá, o que mais? Contabilização de hedge, instrumentos qualificados a serem designados como instrumentos, então, de proteção, né, de hedge. Derivativo, mensurado a valor justo por meio do resultado, com exceção de algumas opções lançadas. Então, quem aí, né, trabalha num investidor, mercado de capitais, uma forma, né, que os investidores fazem é justamente utilizar, né, lançar opções. Eu não vou entrar no mérito, porque nem eu domino muito isso aí, né? Eu só tenho uma noção básica. Mas é isso, né? Um cara investe muito numa ação ali e ela, vai cair pra caramba. Ele usa uma opção, né, de compra ou de venda, para se cair ele vai ganhar, né, com a alta lá daquela parada. Ou se subir demais, então tem instrumentos, né, que os investidores, aí, pessoa física, utilizam as opções. É uma forma, né, de proteção, tá? Mas enfim, aqui para fins, né, de estudo, né, de provas para concurso. Instrumentos qualificados a serem designados como instrumento de hedge. Derivativo mensurado a valor justo por meio do resultado, com exceção de algumas opções lançadas. Ativo financeiro não derivativo ou passivo financeiro não derivativo mensurado a valor justo por meio do resultado. Então vejam que tanto os derivativos como não derivativos podem ser utilizados, tá? Tanto os derivativos quanto não derivativos, tá? Que mais? Apenas contratos com a parte externa à entidade que reporta, ou seja, externa ao grupo ou entidade individual sobre a qual estejam sendo fornecidas informações, podem ser designados como instrumentos de hedge. Então, apenas contratos com a parte externa à entidade que reporta, ou seja, externa ao grupo ou entidade individual sobre a qual estejam sendo fornecidos, podem ser designados como instrumentos de hedge. Tá? Então, contratos com a parte externa à entidade é que podem ser designados como instrumentos de hedge. Beleza? Tipos, eu acho que é isso, né, que a gente vai ver aqui. Não podem ser designados como instrumento de hedge os derivativos que estão embutidos em contratos híbridos, mas que não são contabilizados separadamente. Tá? Derivativos estão embutidos. É meio que assim, é complicado, mas tem lógica, né, pessoal? Porque se a ideia é ser um instrumento de proteção, se ele está embutido, né, em contrato híbrido, né, mas que não são contabilizados separadamente, fica complicado, né, de utilizar isso aí como instrumento de hedge. Justamente, né, porque daí não vou conseguir separar ali, né, justamente porque é um contrato híbrido. Os instrumentos patrimoniais próprios da entidade não são ativos financeiros ou passivos financeiros da entidade e, portanto, não podem ser designados como instrumentos de hedge. Tá? Porque a gente viu aqui, ó, tem que ser o quê? Contratos a parte externa da entidade. Então, também faz lógica, né? Isso aqui. Não pode ser designados como instrumentos de hedge. Se cair em prova, o examinador vai falar que ou esse ou um dos dois aí podem ser designados como instrumento de hedge. Tá? Então, se liga que esses aí não. E essa característica, né, de apenas a parte externa. Acho que isso está de bom tamanho para uma possível questão de prova. Resumindo aqui, né, pessoal, nós temos 3 tipos de relação aí de proteção. Tá? Então, primeiro tipo, hedge de valor justo. Segundo tipo, hedge de fluxo de caixa. E o terceiro tipo, hedge de investimento líquido em operação no exterior, tá? Então, hedge de valor justo, de fluxo de caixa e de investimento líquido em operação no exterior. Esses são os 3 tipos de proteção, tá? Quando que se aplica cada um? Então, o hedge de valor justo, proteção de ativos ou passivos reconhecidos de compromissos firmes não reconhecidos contra as variações de valor justos ocorridos, tá? Hedge de fluxo de caixa, proteção de um fluxo de caixa futuro gerado por um ativo ou passivo. Tá? Então veja que tem uma proteção para essas variações de valor justo. Tem uma proteção com o fluxo de caixa futuro.
por um ativo ou passivo. E tem proteção de negócios, né, realizados em moeda estrangeira. E aqui existem várias modalidades, justamente por decorrência, né, foi o exemplo, inclusive, né, ó, variação cambial. Tranquilo? Então aqui, ó, para se proteger dessa variação cambial, porque são realizados em moeda estrangeira. E aí existem várias modalidades, né, desse tipo de proteção aqui. Tá, e como que funciona aqui a forma de contabilização? Forma de contabilização. Os ganhos e perdas no instrumento de hedge e no instrumento protegido afetam diretamente o resultado no hedge de valor justo, tá? Então, os ganhos e perdas do instrumento de hedge e do instrumento protegido afetam diretamente o resultado, beleza? Já o de fluxo de caixa e investimento líquido, né, eles seguem a mesma ideia. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, deve ser contabilizado de forma similar aos fluxos de caixa. Tá? E qual é essa ideia? Ele segrega aqui o que foi parcela efetiva e não efetiva. Tá? Então, o que é a efetividade do hedge? Aqui, ó, efetividade. Efetividade. Quando compensa, né? Quando há a proteção. Eu vou botar bem... Quando há proteção, né? Compensação. Então o cara ia perder lá tanto, só que o instrumento de proteção, pô, foi efetivo. Então rolou a proteção. É claro que na prática é difícil, né, a efetividade ser de 100%. Por isso que rola uma parcela efetiva e outra parcela não efetiva. E aí tem contabilização diferente aqui no caso, né, de fluxo de caixa. A parcela efetiva dos ganhos e perdas do hedge, aquela coberta pela operação, é reconhecida como outros resultados abrangentes. Então a parcela efetiva vai para o PL, tá? Com outros resultados abrangentes. A parcela não efetiva, não coberta, vai impactar o quê? O resultado, tá? Então a inefetividade vai para o resultado, a efetividade para o PL. E isso vale para essas paradas aqui de variação cambial também, tá? Então, de maneira geral, é isso que você precisa saber sobre contabilização de hedge. Tranquilo, galera? Então, esse é o resumo, né? É claro que se você for lá no CPC 48, tem uma tranqueira de, né, páginas e páginas falando isso aqui, é bem complicado. Aí no PDF eu transformei lá em umas 3, 4 páginas e aqui em 2, 3 slides, tá bom? Na sequência, então a gente encerra aqui essa parte, né, de teórica do CPC 48, tá? Fica tranquilo, fica na paz, realmente ele é bastante complicado, tá? Mas assim, a parte mais divertida lá, que foi os primeiros blocos de aula, é aquilo, velho, que vem sendo cobrado em prova, tá? Uma outra questão sobre contabilização de hedge, pode aparecer, reclassificação, mas são exceções. E aí, sabendo, né, essas noções básicas aqui, esse quadrinho aí, a gente acerta as questões também, tá? Mas o mais importante é saber aquela parte, né, dos tipos de classificação e as variações, né, o valor justo, quando varia o valor justo, quando não varia. Ah, isso aqui vai impactar o PL, vai para o resultado. Então, de maneira geral, é isso, né? Saber as características, aqueles primeiros slides lá, né? As classificações. Geralmente as questões se concentram em ativos financeiros. Então, a gente vai ver aí na sequência, nas questões, que é mais simples, né, do que parece. Os caras podem complicar, mas isso é inerente, né, ao nosso estudo. A gente tem que tratar aqui em termos, né, de custo-benefício. Tá bom? Então, no vídeo aqui reiterando, a gente viu os principais pontos. Complementa lá com a leitura, 25 páginas, cara. Né? Complementa. A gente resolve aqui questões e aí é só fazer o quê? O processo aí de revisão. Né? Porque agora ficou tranquilo. Parcela efetiva e não efetiva. Se você deixar isso aqui para estudar lá daqui, sei lá, 2 meses, é difícil. Então, tenta manter aí, né, dentro do processo
ler o resuminho, ler essas tabelinhas, fazer uma que outra questão, porque daí você vai mantendo sempre esse conhecimento. É complicado, sim, eu sei, porque é uma montanha de conhecimentos. Então, por isso que, mais do que nunca, você precisa aí se organizar nos seus estudos, né? Tem que ter um ciclo aí de revisão. Dentro aí tem vários tipos de revisão, o importante é revisar, cara. Como que vai ser? Você vai testando, é um amadurecimento natural do seu estudo aí, tá? Fechou? Beleza, então na sequência a gente resolve algumas questões selecionadas para acalmar o coração, inclusive. Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí na sequência. Valeu!